Salve, salve, galera Moneyball! Sejam bem-vindos a mais um programa nessa quinta-feira, 4 da tarde. Estamos agora ao vivo no YouTube do Jovem Pan Esportes e no Facebook do Jovem Pan Esportes. Sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez, muita opinião, muita notícia sobre os esportes americanos. E especificamente hoje a gente vai falar praticamente só da toda essa polêmica que tá rolando, que acho que todo mundo tá sabendo na NFL, no futebol americano, que tem uma polêmica rolando também na NBA. Então a gente vai explicar um pouco, primeiro informar para vocês, você que não tá entendendo nada, a gente vai explicar um pouco da onde surgiu isso, como vem acontecendo, quem tá botando lenha na coisa, entendeu? De repente até para onde vai isso, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. E antes de mais nada, eu vou colocar um vídeo para vocês, tá? E aí vocês vão entender. Depois desse vídeo, a gente vai conversar em cima. Vamos lá. Vídeo. Eu não falei boa tarde para você, né, Aninha? Boa tarde. Acho que é por isso que o vídeo Por isso foi que eu demorado. Vou te deixar sem áudio. Twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Bem, gente, vocês viram então, com certeza quem acompanha a NFL já viu bastante desses gestos que os times têm feito nos jogos. Inclusive até teve no jogo lá que teve em Londres. Então, assim, isso está tomando uma proporção que quem gosta de esporte, que acompanha, não interessa se você gosta ou não de NFL, você de alguma forma está vendo o que está acontecendo. Então, antes de mais nada, eu queria dar boa tarde para a nossa bancada aqui, Etienne, Marcão, Renato, sejam bem-vindos, tá? Vamos conversar muito sobre esse assunto Hoje eu mudo a minha saudação em apoio aos atletas. Hoje o cumprimento é diferente. Tô com vocês. Ó, vamos explicar primeiro, tá? O ato de ajoelhar, tá? O que vocês viram aí nos jogadores da NFL se ajoelhando. É um termo que o pessoal já chama do take knee, né? Take knee, que é, ou seja, ficar de joelho, nada mais isso, só que virou um termo e até uma hashtag que está sendo muito usada para falar disso. Mas o que vocês precisam saber, antes de mais nada, é que tudo isso começou com esse carinha aí. Temos a foto dele, vamos ver o nosso amiguinho. Nosso querido Quem Colin é o Kaepernick. amiguinho que criou tudo isso, tá? É o Kaepernick. Colin Kaepernick. Já trago com a camisa aí. Aí sim, ó. Eu trouxe, acabei não vestindo. Quando eu comecei a assistir a NFL, o Kaepernick, ele era o quarterback Do 49ers, que é o time que você torce, que é o né? time que eu torço. A minha jersey é com o nome do Colin Kaepernick, que além de um grande atleta, é um excelente ativista. Ó, vamos ver a social. fotinho aí, pra quem não conhece o menino. Temos duas fotos aí. Esse aí foi um dos movimento, primeiros passado, gestos que ele fez, exatamente. né, de joelho. É o da direita, tá? Pra quem tá nos assistindo. Tem uma foto só dele aí, então a próxima. Aí ele tá com o seu Black Power. O Colin, ele é americano, nascido nos Estados Unidos, tá? O pai dele é afro-americano, tá? E ele começou esse movimento nada mais porque... nada mais não, muito mais, né, também. Ele fez esse movimento porque ele estava contra, era uma forma de protesto
de tudo que vem acontecendo naquele momento, a gente tá falando do final do ano passado, começo desse ano, né? No meio, na metade da temporada de 2016, 2016, o Colin Kaepernick ele começou os protestos. O pai dele é negro, mas ele foi adotado por uma família branca que tem um ativismo social muito grande. Pra caramba. Então, desde pequeno, ele foi ensinado, apesar de estar dentro de uma família branca, que a igualdade era muito importante. Sem dúvida. Detalhe, ele o pai e a mãe dele hoje são brancos, só que o pai biológico, ele foi adotado, Exato. o pai biológico dele é afrodescendente, né, afro-americano. Isso. E o protesto dele era justamente com a violência que a polícia americana vinha tomando nas ruas de várias cidades dos Estados Unidos em relação aos negros, à comunidade negra. E Então, a assim, desigualdade social também. exato. Que é presente, Você né? teve vários casos de negros que foram mortos pela polícia, que foram agredidos pela polícia. Charlottesville, né? Exato. Então, é a média de 8 para 1. Por exemplo, a cada pessoa que morre, cada branco americano que morre nos Estados Unidos, 8 negros morrem por ação policial. Então é um Isso. número muito elevado. Exato. E aí aconteceu que os Estados Unidos inteiro começou a se comover, a se movimentar contra essa violência. Então houve muitos protestos em várias cidades. Houve bastante coisa, até vocês pontuaram, depois chegou até, acho que o ápice foi Charlottesville, entendeu? E teve até um encontro com os nazis lá, os neonazis. Então, assim, esse foi o motivo que o Kaepernick começou a fazer esse ato. Nesse momento, do meio da temporada passada até há 2 meses, ele praticamente estava sozinho nesse movimento. Outros jogadores, pouquíssimos entravam nisso, até porque o Kaepernick, por causa disso, na renovação de contrato, na hora que você tinha lá para definir qual time você ia jogar, se você era free agent ou não, ele simplesmente, por causa disso, ele ficou sem contrato. Nenhum time quer contratar ele, nenhum time contratou ele. A gente até já comentou isso aqui em alguns programas, que ele não é um quarterback excelente, mas assim, de todos que estão na NFL, ele tá longe de ser o pior, entendeu? Então, assim, não justificaria tecnicamente ele estar sem time. Então, ficou claro que ele estava sendo punido, né? Boicotado por causa dessa atitude. Sempre houve muita discussão, realmente, por que aconteceu isso, por que ele não podia. Vários jogadores de vários esportes prestaram apoio a ele, outros não, outros até condenaram, falam que realmente ele não devia ter feito isso. Por quê? Esse ato de ajoelhar, ele faz durante o hino nacional americano, estadunidense, né? Então, assim, para o americano mais conservador, vamos dizer um pouco mais para o republicano, para quem conhece um pouco de política, não tem afronta maior do que você desrespeitar o hino americano. É tão grave quanto você desrespeitar a própria bandeira americana, tá? Que nesse caso lá é totalmente atrelado, óbvio, ao hino, à bandeira. E aí ele foi rechaçado, né, com isso. Só que aí ficou uma coisa, que nem eu falei, só nele. O que acontece é que a coisa, de repente, desandou, tá? Por que desandou? Porque, paralelo com isso, quando a NBA terminou na temporada passada, agora em julho, teve o Golden State Warriors como campeão, é tradicional a visita, isso em todas as ligas, tá? Tem a NFL, tem também a MLB. O time que ganha, que é considerado campeão da geral ali, da World Series, ou do Super Bowl, ou da NBA, ele é convidado a visitar a Casa Branca, a ser saudado pelo presidente que está naquele momento. E o Golden State sempre foi contra o atual presidente estadunidense, que é o Donald Trump. E desde que eles ganharam, até antes, quando estava rolando a temporada, vários jogadores técnicos expressavam sua opinião contra o Trump. E aconteceu que quando eles ganharam, quase todos os jogadores disseram, não vamos na Casa Branca, tá? E aí ficou aquela coisa, eles não sabiam se isso ia ser consumado, se não. Acabou que realmente o Curry até deu uma declaração falando, não, vamos, e ponto final. Eu não estou sozinho nessa, tá? E aí o nosso querido Donald Trump manda uma dessa no Twitter. Então, assim, ele fala, olha, vir na Casa Branca é uma grande honra, ainda mais pro campeão. Que o Steve Curry está abrindo mão disso, né? E aí o bicho pegou, entendeu? Porque aí depois que o Trump mandou essa, não Curry respondeu, mas nada mais, nada menos do que LeBron James respondeu, o rei. The King James respondeu em apoio ao Curry.
que tipo, que a honra é justamente você não ir na Casa Branca. Atualmente, com o Trump, não tem honra nenhuma. E, de novo, uma coisa para deixar claro, não estamos falando em desrespeito aos símbolos, aos pavilhões americanos, entendeu? É uma questão de, tipo, não concordar com a política do Trump. Então, isso se dá, não visitar a Casa Branca não é a Casa Branca símbolo. É a Casa Branca com o seu atual morador chamado Donald Trump. Então a galera tá pé da vida e falou não vai. E aí começou esse pega pra capar entre a NBA. O problema é que eu acho que assim, não sei se ou é um esporte que o Trump não manja, ou ele não queria. Talvez eu acho que, na verdade, assim, me digam a opinião de vocês, mas eu acho que logo depois disso o Trump resolveu atacar a NFL. Porque aí os jogadores começaram a pegar o movimento do se ajoelhar como protesto contra o Trump, tá? Se ajoelhando durante o hino no futebol americano. E eu acho que o Trump resolveu atacar a NFL, não porque, não sei porque ele deu na cabeça dele, mas eu acho porque a NFL ela é muito mais conservadora do que a NBA. Na verdade, entendeu? tem uma história um pouco anterior a isso, Kiwi, que eu não sei se você sabe, o Manda. Donald Trump ele é um cara fanático de futebol americano. Nos anos 80, inclusive, ele chegou a ter um time de futebol americano, ele foi jogador de futebol americano, e a liga dele não deu certo e acabou sendo vendido por $1 para a NFL. Isso é uma coisa que ele nunca aceitou. Entre os grandes projetos que o nosso presidente norte-americano teve, de administrar grandes empresas, de sucesso na televisão, ele também quebrou muita coisa, inclusive uma liga paralela que foi construída. Ele era um dos donos dos times e acabou ajudando a administrar mal, isso faliu, então isso nunca desceu muito para ele. E ele é muito próximo do futebol americano, ele tem alguns atletas que são amigos dele, né, pessoalmente. Então, por isso que ele se posicionou dessa forma, ele foi tão contundente, né? Nada mais americano que o futebol americano. E ele, por gostar, acabou querendo se posicionar e meter o pé pelas mãos. Perfeito. E aí depois que ele teve essa troca de tweets na internet, específico NBA, e aí começou meio que a NFL começou a aumentar esse volume de protesto, ele resolveu fazer uma declaração, tá? O Trump, a gente tem um vídeo aí, depois a gente fala pra vocês o que ele disse, tá? Vamos ver o vídeo do Trump, tá? Foi num comício. Somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! You know, some owner's going to do that. He's going to say, that guy that disrespects our flag, he's fired. And that owner, they don't know it. They don't know it. They're friends of mine, many of them. They don't know it. They'll be the most popular person for a week. They'll be the most popular person in this country because that's a total disrespect of our heritage. That's a total disrespect of everything that we stand for, okay? Everything that we stand for. And I know we have freedoms and we have freedom of choice and many, many different freedoms. But you know what? It's still totally disrespectful. And you know, when the NFL ratings are down massively, the NFL ratings are down massively. Now, the number one reason happens to be that they like watching what's happening on, with yours truly. They like what's happening. Because, today if you hit too hard, right? They hit too hard, 15 yards, throw him out of the game. They had that last week. I watched for a couple of minutes, and two guys just really beautiful tackle. Boom, 15 yards. The referee gets on television. His wife is sitting at home. She's so proud of him. They're ruining the game, right? They're ruining the game. Hey, look, that's what they want to do. They want to hit, okay? They want to hit, but it is hurting the game. But you know what's hurting the game more than that? When people like yourselves turn on television and you see those people taking the knee when they're playing our great national anthem. The only thing you could do better is if you see it, even if it's one player, leave the stadium. I guarantee things will stop.
things will top. Just pick up and leave. Pick up and leave. Not the same game anymore, anyway. Bem, vocês viram que o tio do topete dourado, né, seu Donald Trump, ele fez um discurso bem inflamado. Para quem não conseguiu entender o inglês, ele basicamente chama de bitches, né? A galera que tem feito esses protestos, ele xinga mesmo. Isso é um discurso oficial com o presidente, tá? Então ele manda bala, xinga, e ele fala que se ele fosse os donos dos times, basicamente ele manda ele embora. Então ele manda o "You're fired", sabe? Tipo, daquele coisa meio o programa dele, né? O aprendiz. E ele fala também uma coisa muito engraçada que a gente viu naquela primeira imagem, que ele é amigo, né? Que ele conhece a maioria dos donos, que também, porque até ele já foi, como o Marcão falou, já foi dono de time. Só que quando a gente viu aquela primeira imagem no início do programa, a gente viu os próprios owners, né, os donos dos times, protestando junto. E por que isso? Porque ele fez um discurso tão inflamado que ele tocou num ponto que é complicado pro americano. Primeira coisa, além algo de estar na Constituição americana, tá? Ele tentou entrar numa coisa que o americano não permite, que é o governo tentar dominar ou controlar o esporte. Interferência política no esporte. As grandes ligas, elas são fortes, são grandes justamente para não depender do poder político, tá? Você tem políticos que são donos de time, o próprio Trump já foi, o antigo ex-presidente, o Bush também, tanto o pai quanto o filho já foram donos de time também, no caso de beisebol, mas interferir na parte de regras política não se admite. Só que algo maior tem no americano, que é a própria emenda, né? A primeira emenda dos Estados Unidos, eu vou até ler porque é curtinha, ela fala que o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício, ou restringir a liberdade de expressão ou da imprensa, ou do direito das pessoas de se reunirem pacificamente e fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Então, tem muita gente dizendo que é um desrespeito ao hino ou ao símbolo da bandeira, quando, na verdade, é um direito. E eles têm o direito de expressão. Desde o ano passado, quando Kaepernick começou os manifestos, ele fez um protesto totalmente silencioso. Foi o jeito dele chamar a atenção da mídia e das pessoas, que elas precisavam entender o que estava acontecendo com os jovens negros na época nos Estados Unidos. E não é algo muito distante do que a gente acabou de ver esse ano, que aconteceu em Charlottesville. Exato. Porque essa questão do discurso inflamado, do discurso ao ódio, da supremacia branca, já vem acontecendo. E ele foi o primeiro cara a puxar a atenção para esse assunto. Nós aqui no Brasil, se não tivesse um jogador de futebol americano ajoelhando, dizendo, olha o que está acontecendo, a gente não saberia. Pouquíssimas pessoas foram aderindo ao movimento e ele foi ganhando força ao longo desse último ano. E o que eu acho uma coisa muito triste é que muita gente que não tem o menor conhecimento da desigualdade racial e social dos Estados Unidos, eles não conseguem, eles prestam desserviços, na verdade, à população, dando opiniões completamente rasas e incitando um ódio, separando questão de direita e esquerda. A gente está falando de racismo. Eu vou até além, sabe? O que as pessoas não estão conseguindo perceber é uma coisa muito simples. Esses jogadores, eles têm uma representatividade. Muitos deles vieram de famílias pobres, assim como é aqui no futebol no Brasil. A maioria deles. Só que o que acontece? Aqui, quando a gente vê, frente a toda a desigualdade social, muitos atletas, em sua grande maioria, eles são simplesmente analfabetos políticos, não se posicionam contra a desigualdade, contra a corrupção. Lá a gente vê eles se protestando, eles fazendo protestos silenciosos, protestos que vêm desde o reverendo King, que fazia um protesto silencioso, pacífico, contra a desigualdade racial e social. Isso também falta aqui no Brasil. E eles têm representatividade, e se não for eles, quem vai falar? O estranho, a pessoa que não tem um horário na TV, desconhecido, esses protestos muitas vezes não são vistos e às vezes acabam em violência. Então o protesto pacífico tem muito mais representatividade e pode mudar algo. Uma coisa que é legal a gente falar, por exemplo, até quem estiver assistindo a gente ouvir, pode participar comentando aqui no Facebook, que a gente vai tentar conversar e responder algumas coisas.
O próprio Cristiano Mariano e o Christian Ortiz, eles disseram basicamente a mesma coisa, mas, por exemplo, eles falam dos jogadores que ganham milhões e estão pregando a igualdade. É isso que a gente acabou de falar. O esporte acaba sendo um meio mais fácil das pessoas ouvirem, né? Quando você fala de algo de massa, o esporte ele é muito mais democrático, né? Alcança mais as pessoas do que um outro meio, né? E aí você tem pessoas que abraçam essa ideia e vão querer protestar. Aí, por exemplo, o Christian ainda fala, deixa a polícia para os políticos e o esporte para os esportistas. É exatamente isso, Christian, que causou a ira da NFL. A própria NFL, por exemplo, não são só os jogadores, tá, que estão protestando. A NFL soltou um comunicado oficial dizendo a liga, que ela não vai admitir que nenhum político, nenhum poder político tente controlar ou dar opinião em cima dela. Ou seja, quando o Trump falava tem que mandar embora, tem que não sei o quê, eles deixaram bem claro que, tipo, senhor Trump, o senhor sendo presidente ou não, o senhor não manda na NFL, entendeu? A NFL é uma liga independente. E é isso que ele quis dizer. Só que isso causou a ira de vários times e de jogadores. Então, é muito importante, para quem está assistindo a gente, entender que é o seguinte, isso não é um desrespeito à bandeira, ao hino americano, tá? À instituição americana. Eles estão fazendo um protesto contra a postura do Trump, tá? Nesse momento agora, tá? Começou de uma forma e agora isso é contra a postura do Trump. Porque o Trump tentou interferir no esporte, isso não está agradando ninguém. E ofender, né? Também xingar, Exato. né? Acho que é o pior, né? Só que Falar palavrão sobre os jogadores, só que é claro que você tem de um presidente. Exato, você não espera. Só que aí, claro, as pessoas até um pouco mais complicado, a gente não é especialista político aqui, mas eu posso até ousar em dizer o seguinte, que a esquerda e a direita, essa coisa da polarização americana, ela é diferente, tá, do Brasil, que é o que a gente tem hoje próximo. Então, assim, nem dá pra gente ficar simplesmente falando esquerda, direita. Então, por exemplo... é muito maior que isso, Kiwi, por exemplo. Eu não acho que é só um debate de direita e esquerda. Eu acho que o que está sendo conversado lá é sobre direitos primários do ser humano. Sim. Por exemplo, é o respeito das instituições públicas pelo ser humano, independente da cor, da raça, do credo que ele tem, ou da sua situação social, que é isso uma coisa que a gente vê acontecendo lá, mas também acontece muito mais claramente aqui no Brasil, tá? O principal protesto deles é esse. E agora, com esse posicionamento do Trump, que aliás se posicionou extremamente mal quando teve os acontecimentos em Charlottesville, que só depois de 1 ou 2 dias ele foi até as câmeras se manifestar e de uma maneira assim, muito leve e que acabou desagradando vários setores dos Estados Unidos, mas do qual ele também tem a liberdade garantida pela primeira emenda, do qual muitas vezes até os neonazistas que expõem seu discurso também têm o direito assegurado pela primeira emenda. Muitas pessoas criticam o atleta que tenta defender uma igualdade de direitos sociais e raciais, mas não critica muitas vezes aquele que defende um neonazismo nas câmeras. Sabe o que é engraçado? Por exemplo, aqui a Cássia Pires falou uma coisa muito legal. Desde quando o racismo pode ser uma questão entre esquerda e direita, né? Exato, a gente está falando de uma coisa que não interessa. Exato, isso não tem nada a ver, entendeu? Social e racial. E de novo, a parte que envolve racismo estava atrelada ao Kaepernick. Ele começou o protesto dele totalmente tratado ao racismo. E nesse momento não estamos falando mais de racismo, tá? Apesar que não foi abandonado o ideal de forma alguma. Você tem muitos jogadores afro-americanos lá dizendo, os negros estão se movimentando e também apoiando e dando sua opinião. Jogadores brancos movimento. também apoiando esse movimento, que eu acho que isso é muito interessante e legal. Eu discordo nesse ponto do seguinte, eu acho que o movimento continua sendo um movimento contra a desigualdade racial. Acontece que desta vez, diferente de antes, o time, o grupo se uniu, a unidade se uniu para apoiar aqueles que quiserem se ajoelhar em relação a isso. Por isso que vocês podem ver nos jogos que existem atletas que estão ajoelhados e todos os outros de braços dados de pé. Então eu acredito que o movimento contra a desigualdade racial ganhou força sim em função do Trump. E o respeito, na verdade, dos atletas. Sim. Aquele que não quer ajoelhar, ele é respeitado tanto quanto aquele que vai ajoelhar. Teve um jogador, agora eu não lembro, acho que do Panthers, e ele deixa claro, isso foi uma entrevista até feita lá em Londres pela BBC, no jogo que teve contra... Foi o Panthers contra... Foi o Jaguars. Desculpa, o Jaguars foi o Jaguars que jogou Dolphins, com... Não, o Dolphins vai jogar nesse final de semana. Em Londres. Foi o Jaguars, peraí que eu já... Eu não lembro agora. Mas esse jogador, eu também não vou lembrar o nome dele, ele disse o seguinte, que as pessoas precisam entender que todos os jogadores ali, negros ou não,
eles são americanos. A coisa do sonho americano, a liberdade americana, eles usufruem disso. Eles sabem disso, eles estão cientes disso. E querem deixar claro que isso não é um desrespeito à bandeira. Não é desrespeito à família americana, toda aquela coisa da liberdade e americana. E nem aqueles jogadores alguns jogadores foram militares, foram ex-militares, ou mesmo que tem, assim, nos Estados Unidos é muito comum você ter um militar como parente próximo, um vizinho. Então não é um desrespeito àquele que defendeu o país, aquele que morreu defendendo a liberdade. Pelo contrário, é um uso dessa liberdade, Marcos, sabe? É um respeito a isso. Que liberdade que ele foi defender? Ele foi defender a liberdade de que todos os americanos tivessem direitos. Exato, entendeu? As pessoas têm direito de se expressar. E não é... E eu acho uma coisa muito engraçada, que as pessoas elas tendem a achar que, a gente já ouviu, as pessoas tendem a achar que as pessoas, por estarem num momento privilegiado, ganhando milhões de dólares, elas não podem emitir opiniões. Aí tem que concordar, e não é por opinião. isso. Exato. Não é porque você ganha milhões que você tem que ser um analfabeto político. Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, a partir do momento que eu saio da linha de pobreza, e isso é comum acontecer no Brasil, você não fala mais nada. Você realmente é aquela pessoa que se omite, fala, não, eu não falo sobre esse tema, uma coisa legal e por aí fica. O pessoal que está interagindo com a gente, a Cássia Pires, a Jaque, que já esteve aqui com a gente, beijo, Jaque. Elas lembraram uma coisa legal, eu não sei, tá? Mas eu estou sabendo agora, mas que ajoelhar durante o hino para a bandeira não é um desrespeito, que tem muitos militares em funerais que fazem isso em respeito. Então, em respeito ao militar morto. Então, assim, a gente está falando de um próprio gesto que não tem nada de desrespeito, pelo contrário, né? Você só reforça o respeito àquela coisa ali, aquele momento, numa hora de morte, tá? Então, isso é legal. Eu não sabia mas mesmo, eu só gente. quero ver que tipo de protesto que as pessoas esperam. Protesto violento, assim, as pessoas querem o quê? Que ocorram mortes nas ruas ou que vá uma passeata de 500 milhões de pessoas. Eu acho que assim, o protesto pacífico ele tem tanta representatividade e poder quanto qualquer outro processo. Mais. Eu acho que até mais. Sabe? Tai Gandhi, o reverendo King são exemplos de protestos pacíficos que mudaram o mundo, gente. Exatamente. Olha, se alguém estiver assistindo a gente, estiver aí nos Estados Unidos nesse momento, escreve pra gente pra dizer como é a mídia, como a mídia está lidando com isso aí, porque é muito comum até no Brasil, a gente pega uma coisa que acontece lá fora e a gente transforma num momento maior do que está acontecendo no próprio país, entendeu? Isso já aconteceu em outras coisas. Então, assim, quem tiver informação disso, por favor, fale pra gente, senão a gente vai atrás e até no próximo programa a gente pode falar um pouco disso. Só para você ter uma noção de como isso está saindo até de dentro dos campos, o defensive tackle do Detroit Lions, o Akeem Spence, acabou de twittar agora na tarde dessa quinta-feira que o pai dele, que é construtor, teve um trabalho negado porque o filho se ajoelhou durante a partida do Lions contra o Atlanta Falcons. Então, assim, isso está tomando uma proporção até fora das... O pai do cara está sendo prejudicado por uma coisa que ele fez. Ótima informação. A Ana Flores também está interagindo com a gente aqui no Facebook. Ela disse que o Broncos soltou agora à tarde também uma nota apoiando os protestos como equipe, tá? E que vão se manter juntos aos jogadores. Que também ficar em pé, ou seja, não está vendo também um desrespeito. Se algum ajoelha e você não ajoelha, vai rolar aquela coisa meio, você não apoiou. Não, de forma alguma, tá? Os times todos, é normal cada um respeitar também a sua opinião e aquele momento. Então, pelo menos internamente nos times, a coisa está sendo feita de forma pacífica, tá? Que é o que você acabou de falar. Ninguém está querendo fazer briga, vai na porrada. Não, pelo amor de Deus. Pelo contrário. É uma forma de protesto, eles têm direito, certo ou errado, concordando ou não, é o direito dos caras. Eles escolheram essa forma de... Tem pessoas que até me perguntaram, mas por que tratar sobre esse tema no programa dar tanta atenção nisso, né? O que isso impacta aqui no Brasil? Eu acho que assim, é um momento muito especial que a gente está vendo aqui no Brasil, de mudanças também em relação a questões políticas, a questões da própria corrupção. E eu acho que esse é um exemplo que poderia ser seguido, sabe? Eu acho que assim, quanto mais debate sobre um tema social você tiver, seja por atletas, por empresários, por atores, por atrizes, por jornalistas, isso vai melhorar o país. A gente precisa ter discussão. Não adianta você ficar tendo lovers e haters brigando nas redes sociais, que é o que eu vejo muito, um defendendo a direita, outro defendendo a esquerda. Isso não muda nada, sabe? O meu político não roubou, mas o seu roubou mais. Desculpa, isso não muda em nada o nosso país. O que a gente precisa, sim, é de críticas construtivas. E eu acho que esse exemplo desses atletas deveriam ser seguidos, sim,
pelos nossos atletas. É isso que está faltando. Aí a pena realmente é que você começa a ter um movimento. A gente sabe que a grande parte dos Estados Unidos é bem conservador. Você tem a coisa da divisão entre os democratas, os republicanos. Os republicanos são sempre os mais conservadores, tá? Não é uma regra, porque a gente tem o Schwarzenegger, que é republicano e transformou a Califórnia num país mais democrata do que republicano. Mas, no geral, o republicano é um público mais conservador. E esse público conservador realmente tem os extremos. Você tem o extrema esquerda, você tem o extrema direita, você vai ter isso aí em qualquer lugar do mundo. Sim. E aí você começa a ver essas retaliações. Então, que nem o pai do cara do Lions, entendeu? Que ele perdeu um trabalho porque o filho fez isso. Você tem imagens, se procurar no Twitter, no Facebook, você tem torcedores de times queimando camisa, mas o cara não queima uma camisa, o cara queima, dá uma raiva, tá de bater nele. O cara queima umas 20 jerseys, uns 20 moletons. Eu falei, não faz isso, cara. Eu vi um vídeo que era do Green Bay. O cara o cara do Green Bay. Mas você vê como o cara naquele esquema, tudo, bandeira. Mas você vê o cenário, né? Você vê que o cara é bem aquele redneck, né? O cara tá lá com um latão, naquele gramadão com os trailers lá atrás. Não tem coisa mais americana, redneck mesmo, né? Mas sabe uma coisa que me também falaram? é o direito dele fazer isso, É né? o protesto do direito cara, dele. gente. Me falaram uma coisa ontem que, embora não concordando, eu acho que é um bom ponto para discussão, que me falaram o seguinte: a relação do americano com a bandeira e o hino é um patriotismo que nós brasileiros nunca vamos conseguir entender, porque é muito distante do que nós temos aqui. Eu até falei para a pessoa que me disse isso, eu falei assim, não, mas no Rio Grande do Sul, que é da onde eu venho, a gente tem essa adoração ao hino, tem essas questões, mas ele falou, mas não chega nem perto. Se a gente tiver que destacar no Brasil quem está mais próximo dessa coisa do regionalismo, do orgulho, é o gaúcho. Não, e aqui lá você tem a questão das guerras. Você passou por tantas guerras, inclusive uma guerra civil, na verdade. Então isso dá uma noção diferente. E daí eu acho que a gente entender que os americanos se sintam ofendidos com essa questão, que eles achem que seja um desrespeito, eu acho que a gente até pode ter um pouco mais de empatia e tentar entender. Agora, brasileiro, falando um monte de coisa, dizendo que é um absurdo desrespeitando, porque se fosse aqui o hino... Desculpa, gente, metade não sabe nem cantar o hino inteiro. Quando tá tocando o hino no estádio, tá conversando ou tá comendo. Mascando chiclete. Então, não dá para você querer pegar uma bandeira e ser raso nesse. Dizer gente, que os jogadores deveriam estar agradecendo porque ganham milhões de reais e são uns mimados. Eles podem ser mimados, mas que bom que esses mimados que estão lá pro mundo inteiro estão dizendo, olha para quem não tem dinheiro, olha para quem está sendo achincalhado pela polícia no meu país e olha um país onde a extrema-direita, a supremacia branca está crescendo a cada dia. E não tem ninguém falando nada. Não, e eu vou um pouco além, sabe? Eu acho que, assim, pegando esse caso específico de críticas, é você achar que uma pessoa, seja ela branca, negra, ascendeu socialmente, ela tem que se contentar com aquilo e simplesmente não lutar por aquele que também tem dificuldade, porque nem todos nascem com talento para ser um grande jogador de futebol americano, de beisebol, de basquete, até mesmo do nosso futebol, sabe? Então, acho que, assim, você que ascendeu socialmente tem a obrigação de tentar estender a mão pro próximo e lutar pelos direitos melhores, mas direitos iguais. Às vezes nem é obrigação, acho que até a questão eu vejo isso. Você pode ajudar a estender a mão ou simplesmente ficar quieto, entendeu? Acho que você tem dois caminhos, ou ajuda ou não interfere, porque se a gente defende que cada um tem que sua opinião, cara, se ela não é a sua... Ok. Não, é o respeito da opinião, exatamente. Eu acho, por exemplo, que a pessoa tem a obrigação de ajudar de alguma forma. Sua, é minha opinião, entendeu? Sabe? Eu acho que a pessoa tem que se manifestar de alguma forma. Exato. Se falar que é apolítico, não dá. O Samuel Pereira, ele falou o seguinte, o Trump apenas expressou sua opinião, não é intervenção no governo. Por enquanto não, Samuel. Esse que é o problema. Mas é uma tentativa. Quando o presidente americano, que a gente está falando de um estado que tem um pouco dessa cultura de não interferir em algumas instituições, ele age e fala dessa forma, desculpa, a maioria das pessoas, inclusive a Liga, a NFL, vê sim como uma tentativa. O que eles justamente começaram a fazer é tentar se movimentar para que isso não vire uma realidade. O Trump também tem o direito dele de dar opinião. Ele pediu para que as pessoas boicotassem a Liga, o que gera prejuízos financeiros. Exato, ele pediu, ele pediu para as incitou. pessoas assistirem. Então, se ele incita
que as pessoas não assistam os jogos, isso causa prejuízo. Então é óbvio que eles vão se posicionar. Então, essa é a questão. A gente tá falando de um presidente americano muito além de você se incitando posicionar. algo. Nenhum presidente de lugar nenhum do mundo deve fazer isso. Entendeu? Olha, A democracia não impõe isso. Eu não conheço na história um presidente norte-americano que venha se posicionar contra qualquer liga esportiva. Essa é a primeira vez na história E que é isso aconteceu. isso que está causando, entendeu? E quando você começa a querer mexer no seu bolso, seja você dono do time ou no bolso dos atletas, a coisa muda de figura. Então, há sim uma opinião, mas agora, há um tem negacionismo ali. um complemento, porque os general managers, nesse domingo, quando todos os jogos da rodada acabaram tendo algum tipo de protesto em apoio para dizer que o time estava unido, na minha opinião, os general managers, eles se uniram aos jogadores, porque quando um presidente, por mais que eles não esteja dando uma ordem política, fala o que você tem que fazer dentro da sua casa, dentro do seu time, ele está impondo poder sobre você. E eu acho que os GMs, eles quiseram dar o recado de aqui não, queridinha. Aqui quem manda é a gente. E aí cai por água a parte do discurso do Trump dizendo, olha, os caras são meus amigos, não sei o que não. Exatamente. Trump, desculpa, o presidente do Dallas Cowboys... Amigos, negócio da Exatamente. parte. Se o presidente do Dallas Cowboys está ajoelhado Não quer junto mexer com no o meu time bolso, dele, pelo amigão, amor de que é o Deus. time mais poderoso Valioso do do planeta, mundo, né? entendeu? Mais valioso do mundo, em todos os esportes. Não dá. Amigão, você já não deu muito certo essa sua declaração, entendeu? E eu acho que fritou um pouquinho, esquentou um pouquinho também, porque imagina, ele chegou a fazer apologia para que o Kaepernick não fosse contratado. Ele disse, não contratem esse cara. Sim, ele incitou isso Imagina aí. ele, depois de falar todo aquele discurso de ódio na semana passada, os caras se dando conta, se ele tirou um cara da liga, ele pode me tirar. Exato. Se ele, E se qual ele o poder que ele conseguiu... tem para impedir uma pessoa de trabalhar, Exato. gente? Pelo amor de Deus. Ó, é legal que a Ana Ridículo. Luísa falou que é o seguinte, ontem no final da Copa do Brasil de futebol, aqui no soccer, né? Soccer. Que a gente tem que falar direito. Cruzeiro e Flamengo. Exato. Durante o hino nacional brasileiro, as duas torcidas ficaram cantando seus hinos. O que é muito comum. Que é comum, entendeu? Só que aí, é aquela coisa, a gente acabou de falar, a gente não tem um histórico de respeito, talvez em outras épocas, mas hoje não tem esse respeito. E, de novo, gente, respeito é algo relativo, tá? Como a gente não tem essa educação de tratar os símbolos brasileiros como os americanos tratam deles, a gente não tem essa noção. Que, por exemplo, o americano, a gente, às vezes, mesmo que você respeite um hino aqui no Brasil, você vai no jogo, vai em qualquer evento, normalmente as pessoas levantam e ficam em silêncio. Ou algumas até conversam, ou você se mexe, você está no celular, não sei o quê. Nos Estados Unidos, amigão, você não pode se mexer. É mão no peito, entendeu? E ficar quieto olhando para a bandeira. Você mexer, olhar, virar a cabeça já é considerado um desrespeito americano. Mas, de novo, é uma coisa deles. E ainda voltando um pouco dessa coisa das retaliações, teve um fato muito curioso, porque nessa terceira semana que encerrou a NFL, você teve o jogo do Steelers contra o Seahawks. E os Steelers não entrou em campo, né? Ele ficou nos vestiários enquanto o hino tocava. Os dois times Só ficaram. que um dos jogadores do Steelers, Villanueva. o Alejandro Villanueva, ele acabou saindo ali no túnel, Desavisado. entendeu? Desavisado. Não é desavisado, não. Ele ficou ali e a hora que ele viu que as câmeras estavam chegando, ele tentou até recuar, só que começou o hino. O cara ficou paralisado, ficou olhando para a bandeira e não se mexeu. Acontece que por causa disso, o cara no fim de semana teve a jersey mais vendida da NFL. Por um engano. Não, porque as pessoas que viram ele falaram, nossa, o cara foi contra o movimento, único, único, foi Mas lá. ele se posicionou, ele explicou. Não, e aí né, ele explicou, depois. porque é uma coisa óbvia também. O Alejandro Villanueva, ele já serviu o exército americano 3 vezes no Afeganistão. O cara é um Rangers. Quem gosta de filme de guerra, alguma coisa, sabe que o Rangers, eu acho que é o batalhão mais antigo que existe do exército americano. Sim, exato. Entendeu? Então, assim, é quase que uma honra você fazer parte do batalhão, ser um Ranger. Meu, é Rangers, tá, Lich? Não é Power Rangers, tá? Não esqueça. Foi criado, é uma divisão que foi criada no Texas, entendeu? Os antigos Rangers, os xerifes ali, a estrelinha já vem deles. É uma unidade muito conhecida no mundo para quem gosta do exército e muito respeitada, e ele já serviu 3 vezes. Então, assim, ele é um militar, ele ainda é um militar, e ele na posição dele, a hora que ele ouviu ele soube que o time ia ficar dentro, ele foi claro pro técnico, pros jogadores, que ele apoia o movimento, tá? Ele tá junto com a equipe dele, mas ele perguntou pro técnico se ele podia chegar ali no túnel e
acompanhar o hino, porque ele, como um militar, ele queria prestar homenagem dele à bandeira, como militar, entendeu? Ele não tá desrespeitando nada, muito menos o time dele, cara. Nossa, que bom, o cara tá longe do time. Problema Não vejo problema. E o time não viu problema nenhuma. O time falou, o time apoiou ele, falou, olha, aconteceu, ele acabou saindo um pouco mais, as câmeras pegaram, ele não conseguiu recuar mais porque já começou o hino, e ele como militar, aí que ele não ia se mexer mesmo, entendeu? E aconteceu isso, gente. Não, e até no beisebol também tivemos um jogador do Atlético, um jogador do Atlético, um catcher reserva do Atlético, eu não vou me recordar agora. Que é um Hulk, né? Bruce Maxwell, muito obrigado. E ele ajoelhou. Ele ajoelhou, até porque pouca gente sabe, ele é um jogador que está aparecendo agora, ele é filho de um militar afrodescendente que trabalhou toda a sua carreira na Alemanha. Ele ajoelhou no momento da execução, teve o apoio dos seus companheiros, o próprio Oakland Athletics se posicionou favorável também que ele se expresse da sua forma individual, que apoiava qualquer iniciativa. E não teve nenhum problema, não teve nenhum celeuma, não teve nenhuma vaia, não teve nada. E agora a gente teve, isso não ficou só na NFL, que é o principal, a gente também teve, que a gente acabou de falar, na MLB, no beisebol, e também teve no basquete, não só a questão do Curry, do LeBron, mas também teve um grande técnico se pronunciando, né? Mas antes da gente falar do grande Greg Popovich, eu só queria deixar... Eu sempre acho que o Renato, quando ele faz isso, ele vai fazer um merchandising, tá ligado? Não. Mas antes de mais nada, eu queria... Realmente parece que vai anunciar Parece que ele vai anunciar um produto. Eu quero saber qual vai ser o produto que o Renato vai lançar aqui no programa, hein? O Joel Randall Ward, ele é um atacante do San Jose Sharks, da NHL, e ele declarou no seu Twitter hoje também que ele não vai ficar de joelhos durante a execução do hino nacional americano. Ele que é um dos 30 jogadores negros que fazem parte da NHL. E ele falou o porquê. Por que ele vai fazer isso? Porque ele acha que se ajoelhar durante o hino não é o jeito mais eficaz de você lutar contra isso. Pronto, ele tá prefere do jeito continuar dele. fazendo as coisas que ele sempre fez, ajudando as comunidades, ajudando as pessoas diretamente, o que eu também acho uma forma muito válida, às vezes até mais. Vocês perceberam? Ele só existe 30 jogadores negros na NHL, tá? O hockey, eu acho que todos os esportes hoje, eu acho que ele é o que menos tem. É o que menos tem negros, entendeu? Eu acho que é o que ainda não teve não teve essa miscigenação que tem nos outros. Na verdade, tem uma conta assim meio errada também na Major League Baseball, né? Por exemplo, os jogadores negros latinos, eles são considerados como latinos, eles não são considerados como negros, né? exato. Então, tipo assim, você pega às vezes um cara como, por exemplo, o Didi Gregórios, por exemplo, ele não entra na cota, ele só considera os negros americanos, né? Porque ele é Dentro europeu, da conta. né, no caso. Ele é considerado como europeu, né? Então, ele não entra nessa conta, só dando ele como exemplo, na verdade. Mas, por exemplo, seja um jogador negro cubano, venezuelano, de qualquer outra nacionalidade, não entra na conta, entra como latino nesse caso. Bom, a gente sabe, o Greg Popovich, que está indo para sua 22ª temporada com o San Antonio Spurs, é um cara assim que não mede muito suas palavras, ele fala mesmo, e a gente está tendo agora alguns dias de mídia, de imprensa, né, na NBA, onde alguns jogadores e alguns técnicos comentam ou sobre o time ou o que está acontecendo no país, o que foi o caso do Greg Popovich, que falou 7 minutos sem parar e criticou muito o presidente Donald Trump. Falou primeiramente do Golden State Warriors, que negou a ida à Casa Branca, né? Ele falou que seria cômico se não fosse nojento. Então, assim, ele fala mesmo, né? E falou que fez uma comparação aí com o Trump, parece uma criança que está fazendo uma festa em casa, vê alguém ali que não foi convidado, chega lá e desconvida. Então, assim, o Greg Popovich se ele me deu presente bom, mesmo, pode ir embora para casa. falou que os Estados Unidos é uma vergonha para o mundo. Aí também acho que ele já deu uma exagerada, mas é muito comum ele fazer isso. Falou muito do privilégio branco, né? Ele falou que os brancos têm vantagens sistematicamente, culturalmente, psicologicamente, desde que nascem. As pessoas querem status quo e não querem desistir disso. Só se consertará quando as pessoas abrirem mão disso, falando especificamente das pessoas brancas. Eu acho que assim, em resumo, tudo que vem acontecendo, eu acho que agora, nesse momento, é uma campanha mais forte no mundo dos esportes contra
a gestão do Trump, tá? O Trump é um cara que tem falado muitas coisas, desagrada muita gente e ao mesmo tempo agrada muita gente, tá? Como qualquer presidente, e ainda mais nos Estados Unidos, que é muito dividido essa coisa do republicano e democrata, tá? Ponto. A gente aqui, nossa intenção foi explicar para vocês isso que está acontecendo, um pouco da nossa opinião, mas em resumo é deixar explícito que o que a gente acompanha mais próximo desses esportes, a gente não está falando de um desrespeito à bandeira, aos Estados Unidos, ao simbolismo, tá? Porque a gente vê muita gente, principalmente aqui no Brasil, que tá claro, inclusive esportista, tá? Que, em teoria, teria que estar sabendo como é que funciona essa coisa dentro de campo, dentro de quadra, né? E que não se liga, entendeu? Aí fica querendo falar merda, entendeu? E desculpa, meu, se eu lembrando dessa pessoa em quadra, ela mal cantava o hino. Entendeu? Então, assim, e aí ainda fala que torce pra time da modinha. Não vou dizer qual, porque eu não quero vender quem torce pra esse time. Acho que entendeu? Mas só querer atenção. Tá na cara, né? Não, querer atenção, é um comentário entendeu? raso pra caramba, entendeu? Super raso. Ficou claro que não atenção. entende nada. Não entende nadinha, tá? E paciência. E é isso. querer Só atenção, pra só finalizar isso, o Greg só querer Popovich atenção. aqui, ele falou que o Trump também é xenofóbico, homofóbico, racista e misógino. Gente, Concordo com ele nesse ponto. olha, Claro, eu acho evidente. o seguinte, acho que ficou claro, tá? É muito assunto para se falar, não é tão simples, a gente não consegue resumir e finalizar isso num programa só. A gente só queria colocar isso em pauta pelo Moneyball, porque isso envolve também o dinheiro lá, entendeu? Dos times, como a gente falou que os próprios owners, os donos dos times estão envolvidos, as envolve ligas estão todos se os pronunciando. esportes, todas Exato, as todos os ligas, esportes. né? Então, assim, Perfeito a isso coisa aí pra envolve discutir. dinheiro e não é só política, envolve o orgulho americano, envolve N coisas. E que a gente talvez aprenda alguma coisa de respeitar mais os esportes que tem aqui no Brasil, os atletas, entendeu? E o próprio país de alguma forma. Eu acho que está num momento aí de política brasileira que talvez a gente possa aprender alguma coisa. Claro, liberdade de expressão exato. e não de anulação de opinião. Bem, assim, bem frisado. nosso tempo está encerrando, tá? Acho que só para fechar, a gente teve a terceira semana do futebol americano. A gente começa hoje a quarta semana com um dos jogos de maior rivalidade na história da NFL, que é o Green Bay Packers e Chicago Bears, tá? Vamos ver como é que vai ser. Se você procurar Vai ser bem no legal. canal da NFL e no YouTube, você vai ver vários vídeos com a história desse confronto. Da rodada que teve, eu acho que teve vários lances bacanas. Muita gente fala que foi uma rodada meio morna, mas acho que teve alguns lances que valeram a pena, A né? rodada, na verdade, ela deu uma certa surpreendida. Quem joga fantasy futebol se ferrou, porque tiveram vários times que acabaram não marcando nada. Jaguars deu de lavada no Ravens em Londres, que aquela hora a gente deu branco. O Bears ganhou do Steelers. A gente teve o Bills ganhando do Broncos. Isso foi Então, demais. o Bengals quase ganhando do Packers. O Bengals já não vinha bem desde a primeira rodada. Então, foi realmente uma semana que foi muito surpreendente. E até eu acredito que tudo isso que aconteceu interferiu para os jogadores, dentro do certeza, campo, não para tem todos como. os pra jogadores, caramba. né? Tiane, qual que foi o jogo de quinta mesmo? O de quinta Que acabou 41-39. Peraí que nós já vemos Tuesday- aqui. O Tuesday Thursday night. Night. Thursday Night. Foi o... Thursday night. Eu já sei porque eu esqueci, porque foi 49ers e o Rams, que a Foi um gente jogão, perdeu foi um em jogão. casa. Foi um jogão, hein? E o legal desse jogo é que esse placar nunca tinha acontecido Não, na foi NFL. histórico. 41-39 foi a primeira vez que esse placar, que um placar acabou. Mas aí o que acontece? Porque são dois times sem defesa. Então, pontuação, toma Olha, lá, dá cá, né? Pra mim, acho que o lance mais bacana que rolou, acho que foi o field goal do Jack Elliott, do Eagles, do contra Philadelphia Eagles. contra o Bengals, né? Que tipo, um 61 field goal de jardas. 61 60 jardas. É muita entendeu? coisa. Tem que ter É, força antes no do pé. meio de então, campo. Mais pelo do amor de meio Deus. do muita meio de campo, o coisa. cara dá um chute pra acertar lá o gol, O né? gol, né? Olha a Whipson. força, hein? Foi Whipson. sensacional. E já a gente, a NHL ainda tá próximo de começar, já começou a pré-temporada da NHL. O basquete ainda não, tem o Media Day que nem a gente acabou rolando, a galera tirando foto, por aí vai. E tem aquelas reuniões também que a gente falou Exato. na semana passada. O draft para 2019 vai mudar. Tá. Os times que ficarem com as piores campanhas vão ter mais chance de ficar com jogadores melhores, mas isso aí a gente deixa pro programa da semana que vem. Beleza. E no beisebol a gente já definiu todos os Tudo pós-temporada. definido ontem, tivemos O último Cubs campeão da Cubs sua campeão divisão. e o último que foi escolhido foi o Minnesota Twins, né? Que Foi pegou Minnesota a vaga Twins. do White Card. Foi. É. E só uma coisa, Fazia ninguém muito apostava em Minnesota e Diamondbacks no começo do ano. Dois times que vêm aí, acho que para complicar a situação, hein? Bem, Eu a acho gente que vai, dar vamos ver então resultado. como é que vai ser. Tem mais jogos acontecendo no MLB antes da pós-temporada. Maravilha. A gente vai falando.
E, gente, queria agradecer mais uma vez vocês, tá? Pela audiência. Muito obrigado para quem participou aí com a gente. Obrigada. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder por causa do tempo. Mas não se esqueçam, toda quinta-feira às 4 da tarde, ao vivo, no Facebook e no YouTube do Jovem Pan Esportes. A gente está aqui para falar de muito esporte americano, de muita notícia e muito Moneyball. Muito obrigado, Etienne. Obrigado. Obrigado, Ó, Renas. criançada do futebol, hein? Tem Blue Jays esse final de semana, sábado e domingo, hein? Torneio Parts também esse final de semana lá na Anguera. Vamos lá, e vamos prestigiar, hein? Continuar Gente, acontecendo obrigado. coisa aqui. Abraço, valeu, hein?